Bora para a estreia desse canal. Então, minha gente, tô aqui me deslocando pro meu cantinho especial, meu ateliê. Então, eu vim aqui para poder, então, começar a conversar com vocês a respeito do canal. Esse novo canal que tá estreando hoje. E quero que todos estejam me acompanhando aqui para me dizer se vocês estão dispostas, né, a aprender um pouquinho mais como é a rotina, né, de uma mãe atípica e com isso receber dicas, né, dicas de como entender um pouquinho sobre essa rotina de mãe atípica. Eu não tenho lugar específico, um lugar bonito, maravilhoso, chiquérrimo, um estúdio, né? Um estúdio assim top dos tops. Mas o que importa é o conteúdo que vai ser apresentado nesse canal. O que importa é a experiência que eu vou dividir com vocês. E também o que as dicas, as informações, né, coisas muito legais eu vou trazer para vocês com relação à rotina de uma mãe atípica, tá? E para começar então hoje, lá no comecinho, lá na gestação, como que foi essa gestação para hoje eu ter a resposta que eu tenho. E esse é o meu cantinho então para compartilhar com vocês a maternidade atípica. Criei esse canal com o intuito de ajudar as mamães atípicas e vou contar um pouquinho da minha história para vocês, minha apresentação pessoal e do meu filho. Atualmente, o meu filho tem 17 anos. Eu descobri a minha gestação dele, né? E isso pode ajudar, de repente, alguma mamãe que também descobriu a sua gestação da mesma forma. Tá? Vou contar um pouquinho para vocês. Aí, lá pelas tantas, a mamãe foi começar a trabalhar, só que a mamãe não sabia que estava grávida. E aí, essa mãe aqui começou a trabalhar de telemarketing. Naquela época, em 2009, não tinha nenhum sintoma de gravidez. Nada. Simplesmente eu comecei a trabalhar, passei no processo seletivo de uma empresa de telemarketing, né, na época, e comecei a trabalhar. Só que tem um porém, nessa empresa, para nós fazer os nossos lanches, que a gente trabalhava às 6 horas, né, 6h20, a gente tinha aquelas máquinas de lanche, que bota ali a moedinha, ou bota um ticket, ou bota qualquer coisa, e aperta o botão e sai e desce o lanche. E aí, gente, naquela época, o que aconteceu? Todo mundo começou a comer desses lanches de máquina. E a maioria começou a passar mal, né? Por umas e outras começaram a passar mal. Só que eu comecei a passar mal. E não tinha barriga de gestação, não tinha barriga nenhuma. E fui lá, num dia daqueles ali, comecei a passar mal, do nada. E eu estranhei porque eu não sou de passar mal. Para quando eu como qualquer coisa, eu não sou de passar mal. Então, eu comi aquele lanche e passei mal. Como eu achei estranho, eu fui ao médico, né? Não quis fazer o exame de farmácia, não confio muito. Na época eu não confiava, né? Digamos assim. Então eu peguei e fui consultar e fazer os exames. Aí lá descobri então que estava grávida. Para mim foi um baque, porque eu estava trabalhando dentro do contrato e naquela época eu corri o risco de perder o emprego. Se
se soubessem que eu estava grávida, né? Eles não ficavam com um funcionário que estivesse grávida. Então, eu fui descobrir a minha gravidez somente quando faltava um dia para vencer o contrato, que daí veio o resultado do exame. E aí, aquele dia que eu fui buscar o resultado, foi o dia que eu pensei, bom, se eu falar, se eu contar para a empresa vai capaz de me demitir, e se eu não falar nada, tá tudo bem, segue a vida. Então, eu fiquei quietinha, porque também faltava só um dia para vencer o contrato, então não ia fazer muita diferença. Então, ali, segui a vida. Fiquei sabendo que estava grávida, passou uma semana, contei para minha supervisora, eu estou grávida e coisa e tal, e tá aí, vocês é que decidem o que faz, né? Muito bem. Então, a história do Juan começa já por aí, né? É aquele menino que veio de surpresa, do nada, né? Foi um meu brinde, eu costumo dizer que ele foi o meu brinde que Deus me deu, né? Eu já tinha o casal, né? Os dois mais velhos, uma menina e um menino, e aí veio ele de brinde, né? De chaveirinho para mim. Então, eu costumo dizer que ele foi o meu brinde precioso. Então, o que aconteceu? Aí, dali em diante, eu fiquei observando a minha gestação. Como eu estava dentro de um processo de mudança de endereço e casa nova e coisa e tal, eu peguei e fiquei me cuidando, né? Porque eu corria o risco de repente, né, passar por alguma situação que eu não gostaria. Mas, enfim, toda a gravidez foi tranquila. Tive uma gravidez tranquila, mais agitada pela questão de pegar 2 ônibus para ir trabalhar, 3 ônibus para retornar para casa. Mas essa função de deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa, né? Insônia, muito cansaço, muito peso nas costas, né? Então, tudo isso aí não foi muito assim extremo. Foi coisas bem normais da gestação mesmo. Então, da gravidez eu não posso falar que tive algum episódio mirabolante que poderia ter feito alguma diferença no resultado de hoje, na vida dele. Então, gravidez é isso. Vamos lá. Então, depois disso, quando o Juan nasceu, ele nasceu muito choroso, assim, ao extremo. Foi parto cesariana, né? Foi cesárea. Nasceu, assim, num período, na época que eu me lembro, assim, ele nasceu um dia depois do aniversário da minha mãe. Eu me lembro que ele só não nasceu no dia do aniversário da minha mãe, no dia 18 de junho, por causa que a doutora dele, ela estava voltando de férias. E as férias delas cairiam exatamente no dia, encerrava, né? Terminava, ou seja, para ela voltar, terminaria no dia 19, que é o dia que ela iria fazer a cesárea. Então, eu não tive escolha, eu tive que esperar por ela, porque o pré-natal foi tudo com ela. E foi ela que agendou, então não tinha o que fazer. Então, ele nasceu muito choroso, né? Muito beberrão, assim, mas nada além disso. Peso bom, comprido, muito compridão, né? Achamos muito ele comprido e de tamanho. E para nós era muito, 52 centímetros era muito. Então, da gestação não tenho muito o que falar mesmo, né? Que eu me lembre assim, nada de extrapolando, a não ser isso, o choro, muito choro, choro incessante, não parava de chorar, era uma coisa assim, bem fora do normal.
E aí, com essa história de ele chorar demais, eu fiquei assim espantada, né? Aí o meu esposo tentou assim consolar ele, assim, deu bastante carinho lá no hospital, coisa e tal, e fomos para casa. Passou os 3 dias ali de hospital, fomos para casa. Tava liberado. Aí lá na casa nova que nós estávamos na época, já estava tudo preparado, o quartinho dele, num cantinho bem arrumadinho, todo decoradinho, né? E aí ficamos ali em torno de uns 15 dias, mais ou menos. Os primeiros 15 dias foram terríveis. Mamães, pensa nos 15 dias que eu queria sair correndo de casa. O menino chorava pra caramba, trocava a fralda, dava mamar, nada consolava, só chorava muito. 15 dias foi essa tortura. Então chegou num ponto assim que nem meu esposo pegando no colo, nem minha mãe pegando no colo, nem minha irmã, meus filhos, ninguém. Cada um pegava um pouquinho para balançar, para dar mamar, para dar carinho, para dar atenção. De leve dava uma parada no choro, de leve voltava a chorar. E aí aquela coisa de mãe de primeira viagem que bota a fraldinha, pano quente na barriga, faz 1.500 mirabolagens para confortar aquele serzinho ali que chora sem parar. 15 dias. Passados 15 dias daquela tortura psicológica, eu estava tão exausta, tão cansada, assim, ó, tão cansada, exausta daquela situação, que eu dizia assim pro meu esposo: esse foi o último. Não tenho condição. Não tenho mais condição psicológica, mental, de ter mais filhos. Essa foi a gota d'água. Não quero passar por isso mais. Assim aconteceu. E o meu esposo, né? Na hora, tudo bem, ele concordou, mas por ele eu teria mais 2 ou 3. Mas enfim, é outra história, outro assunto. Aqui vou voltando pro foco. Aí então, daquele dia em diante, eu comecei a observar ele, né? Comportamento de bebê dele. E a forma como ele agia, a forma como ele olhava para as coisas, começou a se tornar muito estranho, muito diferente. Mas naquela época, 2009, a gente nem pensa que a criança vai ter alguma coisa ou ser alguma coisa diferente. Jamais vamos imaginar uma coisa dessa. Então, foi criado, tocado a vida normal, como se fosse um bebê normal que não tivesse nada. E então, isso foi até os 4 meses. Nada muito especial até os 4 meses de vida ali, não teve nada de muito especial, nada assim que pudesse apontar algo diferente. Porém, dos 4 meses em diante, começou a surgir coisas. Tipo, não gostar de coisas para comer na escolinha, porque daí já entra a creche. Com 4 meses ele já foi para a creche, já foi para a primeira escolinha dele, porque eu precisava trabalhar, o pai também precisava trabalhar, então tivemos que botar na creche. Aí lá, o que acontecia?
Nem tudo ele comia, era ruinzinho para comer as comidas da escolinha. A mãe comeu pouquinho isso, comeu pouquinho aquilo, não gostou disso, não gostou daquilo, e aquelas reclamações ali da creche que toda mãe já conhece, né? Ah, não come isso, não come aquilo, come pouco isso, pouco aquilo. Tá, até aí tudo tranquilo, né? Já sabemos que é assim. Beleza. Mas aí começou a surgir uns comportamentos na questão do brincar com os colegas, com os coleguinhas. Nessa fase aí, imagina, já estava ali quase 1 ano de idade, né? Então já estava dando ali uns arzinhos assim de suspeita, do tipo pegar um brinquedo e começar a bater nos colegas, na parede, nas professoras, nos coleguinhas. Tipo isso. Ninguém desconfiava de nada. Apenas uma atitude de uma criança. A vida foi seguindo e esse mesmo comportamento foi sendo repetido até os 3 anos. Até os 3 aninhos, esse mesmo comportamento permaneceu. Em casa, tinha ali, todo dia era sagrado. Chegava em casa da escolinha, queria o mamá. O mamá, deitar no sofá, olhar o desenho. E aquela almofada, aquele travesseiro era sagrado, tinha que estar ali. Aquela mamadeira era sagrada, tinha que ter todo dia quando chegava da escolinha. E o desenho. Então, essas 3 coisas eram fixas. Não mudava a rotina, sempre eram essas mesmas coisas todos os dias quando chegava da escolinha. Geralmente quem buscava ou era eu ou era o meu esposo que buscava ele da escolinha. Exceto, sim, quando era impossível, né, nós pegar, aí ia buscar o filho do meio, que é o segundo mais velho. Mas isso era muito raro, assim, era só em casos extremos. Do contrário, era pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe, mais ninguém. Então, e aí quando nós chegávamos com ele em casa, era essa rotina, nada muito diferente, tudo igual assim. Só que depois que tomava aquela mamadeira e terminava de tomar aquela mamadeira ali, como ele tinha o quarto dele específico, né, o quartinho dele com os brinquedos, roupeiro, cama, tudo direitinho, só para ele, tinha uma mesinha quadrada, que era pro tamanho dele, com cadeirinha, que ali ele pegava uma caixa de brinquedo Lego, ele tinha uma caixa grande de brinquedo Lego, de montar. Ele pegava a caixa e fazia assim, em cima da mesa. Esparramava todo aqueles Lego por cima daquela mesinha e caía a metade pro chão. E aí, quem disse que ele brincava com tudo aquilo ali? Não brincava. Só pegava umas 3 ou 4 pecinhas daquela dali, montava alguma coisa, daqui a pouco pegava outro brinquedo, outro brinquedo, outro brinquedo e outro brinquedo e outro brinquedo e empoleirava tudo em cima daquela mesa, junto com os Lego. E aí, nesse empoleiramento de brinquedo ali, começava a bater um no outro. Aí tinha um Ben 10 ali, um boneco Ben 10,
que ele tinha ganhado da escolinha, da creche, de presente de Dia das Crianças. Riscou todo o Ben 10 com caneta, pintou toda a cara do Ben 10. E pá, pá, e pá. Assim era o comportamento. Todos os dias. Os carrinhos, a mesma coisa. Todos os dias. Então, eu, mãe, quando eu pegava na escolinha, eu ficava observando. Eu fazia as coisas da casa, mas ao mesmo tempo ficava só observando. E ficava tentando entender aquilo ali. Porque para mim era novo. Os outros 2 mais velhos nunca tinham feito isso. Então aquilo para mim era novidade. Ó, tem coisa nova no ar aí. Mas fomos tocando. Fomos tocando porque na época não existia a questão pediatra tá encaminhando porque isso, porque aquilo, né? Pediatra só receitava medicação e perguntava peso, altura e não, nada mais além disso, né? Aquela coisa assim, meia de praxe, né? Cegamente, ó, só vou olhar o de fora porque o resto não tem importância, vamos, né? E aí, então, esse menino seguiu essa vida até os 6 anos, né, nessa escolinha. Na verdade, até os 5. Até os 5 ele ficou nessa escolinha. Na primeira escolinha ele ficou até os 5. Agora, isso eu não, é uma coisa que eu não me recordo. Aconteceu alguma coisa lá na escolinha que eu fui obrigada a trocar ele de creche. E eu não lembro agora o porquê. Não sei se era uma questão da escolinha por causa da idade. Eu acho que era por causa da idade na época. Eu acho que a idade era só até 5 anos naquela creche, e daí tinha que os pais pegar a criança e levar para outra que ia até os 6. Uma coisa assim. Enfim, daí ele ficou até os 5 anos na primeira escolinha e foi para uma outra escolinha. Que ele ficou só 1 ano, porque depois eu acabei mudando da cidade para o litoral. E aí, nessa escolinha que ele ficou 1 ano, ali, foi feito algumas descobertas que ele não demonstrava na outra. Ali, as tias observaram que ele gostava muito de fazer desenhos. E quando ele fazia esses desenhos, ele fazia com muita precisão, assim, no sentido de perfeito. Fazer um desenho perfeitinho. E quando fazia, não fazia aqueles garranchão, não. Ele fazia pequenininho, ou médio, ou mais ou menos grande. Mas fazia desenhos bonitos. Isso ele já estava com 6 anos. E também elas notaram que ele não dormia. Ele não gostava de dormir. Ele ficava deitadinho no colchonete, mas não gostava de dormir. Ele ficava com o olho aberto assim, ó, olhando pro teto, olhando pro forro da escolinha, e não dormia. Ficava acordado, olhando para todos os lados assim, mas não dormia. Era a hora do sono, né, que elas dizem, a hora do soninho. E ele era o único que não pegava no sono. Então, assim aconteceu. Aí ele ficou esse ano todo lá, nessa escolinha. Essa era a rotina dele. A hora do sono não dormia, fazia desenhos. Tava comendo, mas não era o ideal. Comia, mas não era o ideal para alimentação saudável. Não era de comer muito, era de comer muito pouco. De repente sentia cheiro de alguns alimentos que ele não apetecia, ele não comia por causa do cheiro. E
Enfim, ali 1 ano ele ficou, até que a gente mudou de endereço novamente. Aí ele já estava indo para quase 7 anos e nós fizemos mudança de endereço da cidade grande para o litoral. Então, chegando lá no litoral, onde a gente foi morar, ele foi inscrito então numa nova escola, porque daí já era idade para primeiro ano, primeira série do fundamental. E aí ali eu inscrevi ele para essa escola para começar então as séries iniciais do fundamental. Então, 1 mês de escola, 1 mês de aula foi o suficiente para surgir revelações. A pessoa chegou na escolinha, nessa escola nova, e queria saber onde é que ficava o colchonete. Prof, onde que fica o meu colchonete? Não tem colchonete aqui, Juan. Aqui é uma nova escola, aqui é uma escola que não se usa colchonete, é uma escola que se usa mesinhas e cadeirinhas. Não, mas eu quero meu colchonete, eu quero, porque na minha outra escola eu tinha colchonete. Não, aqui não tem. Então eu não vou fazer nada. Começou a bater nas classes, derrubar os estojos dos coleguinhas no chão, empurrar a mesa, empurrar a cadeira. E os outros comportamentos foram avançando negativamente. 1 mês foi essa novela. E aí a professora passou para a orientadora e a orientadora chamou a mãe. Mãe, o negócio é o seguinte, a situação tá assim com o Juan. Já fez algum diagnóstico, levou ele a algum psicólogo, ou levou ele a alguma psicóloga onde vocês moravam? Não. Tá, então eu vou te dar um encaminhamento, um pedido, para que tu leve ele no posto de saúde e o posto encaminhe vocês para uma psicóloga. A senhora vai ter que procurar urgente uma psicóloga porque o Juan precisa de um acompanhamento. Então, começa a saga dessa mãe. Essa mãe que nunca tinha falado com uma psicóloga, aí essa mãe teve que, correr atrás. Então, daí ali começou aquela função. Vai no posto de saúde, agenda com o pediatra, a pediatra dá um encaminhamento, aí do encaminhamento da pediatra vai espera o agendamento para entrar na fila da psicóloga. Enquanto isso, o tempo foi passando e eu fiquei sem aquele atendimento psicológico durante 8 meses. Levou 8 meses para ele ter o primeiro atendimento com a psicóloga na época. Ou seja, ele ficou 8 meses dentro de uma escola, tendo uma rotina de bebê, aonde ali a prof teve que ter a paciência de conversar devagarinho com ele, explicar para ele com paciência que ali era uma escola, não era mais creche, que ali não se tomava mamadeira, que nem na escolinha, que ali era uma escola de lápis, borracha, caderno.
8 meses elas aguentaram firme até acabar o ano letivo do primeiro ano do ensino fundamental. E lá pelo final do ano é que daí veio então a primeira acolhida da psicóloga. E ali começa então o atendimento psicológico, que foi então com quase 8 anos. Ele ia fazer 8 anos no ano seguinte, então ele começa o atendimento praticamente com 8 anos de idade. Mas as suspeitas da psicóloga da escola foi com 7 anos. Então, quando a gente iniciou esse acompanhamento aí com a psicóloga com uns 8 anos, né, seguimos em frente. Foram 1 ano e meio com esta psicóloga, que foi do atendimento do CAT, que aqui é conhecido no Rio Grande do Sul, Centro de Apoio Transdisciplinar. Esse é o nome que eu tô vendo aqui. Centro de Apoio Transdisciplinar, CAT. Tá. Esse é o nome do centro de atendimento que tinha, então, a tal da psicóloga que começou com o atendimento dele. E como de praxe, todos os atendimentos, né? Primeiro a entrevista com a mamãe, aí depois que faz a entrevista com a mamãe, daí vem o início do atendimento com o filho. E assim foi. 1 ano e meio esse atendimento ali da psicóloga. E foi tendo esse acompanhamento, ela foi observando daqui, foi observando todos os pontos, e aí fomos nos adaptando às orientações da psicóloga. Conforme ela observava alguma coisa, ela ia repassando. Conforme ela observava, ela ia repassando para mim, e aí a gente ia conversando e ajustando um lado e o outro da situação, e ajustando daqui e dali. E esse, então, foi o início do acompanhamento psicológico. E uma coisa, assim, que foi bastante observado é que o silêncio, muito quieto, muito, muito silencioso, muito quieto, não falava muito, não gritava, não esperneava, não... Sempre silêncio, de cabeça baixa, quietão, no cantinho dele, assim, sempre quietinho, assim, brincava com os brinquedos sozinhos, o que fosse que ele fosse fazer, sempre sozinho no silêncio, só na observação, assim, só com os olhos, assim, só observava as coisas com os olhos, ou de canto, assim, observava as coisas de canto, assim, e não gostava muito de dividir os brinquedos. Sempre quando era brincadeiras em coletivo, ele saía fora, brincava sozinho. Futebol, nem se fala, nem quer saber de futebol nenhum. Brincadeiras de pega-pega, esconde-esconde, caça ao tesouro, nem pensar. Era eu e o meu brinquedo, e era isso. Eu e o meu brinquedo e a minha paz. Nada mais além disso. Sempre, sempre, sempre sozinho. Sempre num cantinho, numa parte assim do pátio da casa, na parte da escola, andando sozinho, brincando sozinho, caminhando de cabeça baixa, sempre assim, pensando na vida, pensando de cabeça baixa e caminhando, pensando de cabeça baixa e caminhando.
não dialogava com ninguém, não conversava com ninguém. Isso que já estava na fase ali dos 8 anos, não conversava de jeito nenhum. Puxava um assunto, mas ele não dava atenção. Até que houve uma mudança de escola. Foi mudado de uma escola para outra escola, devido ao novo endereço que a gente foi mudar. Nós tivemos que fazer uma mudança de endereço pela 3ª vez. E aí foi para outra escola. Nessa outra escola, foi bem difícil. Aí já seria o 3º ano. Já o 3º ano, 3ª série do fundamental. Porque ali o comportamento já não era mais legal. Já estava sendo um comportamento mais agressivo. O comportamento era de derrubar a classe, jogar os estojos de colegas na parede e não obedecer ordens, não cumprir ordens, responder para autoridades com 8 anos. Enfim. No máximo, entrava para a escola 1h, 1h30 da tarde, 3h da tarde, mãe, vem buscar porque não tá dando hoje, tá difícil hoje, tem que vir buscar. Passar meio ano ouvindo isso. Meio ano ouvindo, mãe, vem buscar porque não dá. Tá dormindo na classe, tá chutando os colegas, não dá. E aí foi 6 meses. Do 6º mês em diante, foi bem difícil. Era coisas assim de uma mãe tá em casa, recebeu a ligação porque o seu filho não estava legal na escola. E aí aquela mãe sai chorando de casa para ir buscar o seu filho, que não fica mais que 3 horas dentro de uma escola. O comportamento tá fora do limite por causa de transtornos que estavam ali incomodando e que não se sabia como resolver, como diagnosticar, como, né? Só se recebia a chamada das orientadoras e, ó, mãe, tu tem que resolver porque tem que levar na psicóloga, tu já conversou com a psicóloga, tu já falou com ela, tu já explicou para ela. E eu explicando que sim, que já estava tendo acompanhamento, já havia já 1 ano e pouquinho, que estava sendo contado e relatado tudo o que estava acontecendo. E o comportamento só piorava. E aí ia lá aquela mãe de bicicleta para buscar o seu filho, com lágrimas nos olhos, porque não entendia o porquê que aquele filho estava lá e só ficava 2 horas numa sala de aula e tinha que vir embora. Porque não tinha condição, ele não suportava ficar mais que 2 horas. E isso estava cada vez mais pior, estava preocupante, porque não era normal, a produtividade escolar não era ótima, não era boa, não era nada, praticamente zero, não tinha nota, não tinha trabalhinho, não tinha participação.
Mas devido aos registros que foram feitos, né, em conselho tutelar, em registros de ata, tudo, né, comprovantes de atendimento, aí a gente foi se ajeitando ali na questão didática para que existisse pelo menos a nota escolar para que ele pudesse avançar. E depois disso teria esse acompanhamento foi em Porto Alegre, com uma quarta mudança de endereço. Nessa quarta mudança de endereço foi dado continuidade desse atendimento em Porto Alegre, mas o atendimento lá foi muito precário, não ajudou em praticamente nada, né? Aonde a gente morou e aonde ele estudou. Aonde ele estudou, ele teve sérios problemas com um coleguinha que era bem difícil, mais difícil do que ele. Ele encontrou alguém, no terceiro ano, ele encontrou alguém que era pior do que ele. Então, esse coleguinha, ele acabou que, assim, prejudicou ele mais ainda. E aí, ali ficamos um ano. Até que um dia apareceu ali um milagre de Deus, eu descobri que ele poderia concorrer a uma bolsa numa escola particular. E aí, como a escola era próxima da nossa casa, graças a Deus na época era pertinho, dava para ir buscar a pé. E aí eu inscrevi ele nessa escola particular e ele conseguiu ganhar a bolsa 100%, graças a Deus. E aí essa escola fez a diferença na vida dele. Porque a professora que ele pegou nessa escola, ela já era preparada para esse nível de aluno, essa professora. Então, ela, apesar de ter 40 alunos, ter que cuidar dos 40 alunos, ela tinha a professora auxiliar que ajudava ela na sala de aula. E aí, então, ele já estava na quarta série, quarto ano do ensino fundamental. Então, no caso, essa professora e mais auxiliar separou as crianças ali. Não sei se podia fazer isso, mas eu não entendia nada, né? Também, para mim era tudo novo, escola nova, particular ainda, né? Que era um outro nível e tal. Separou os alunos que precisavam de atenção especial numa posição na sala de aula e com essa professora auxiliar. Porém, claro, ficava perto dos outros coleguinhas ali da sala normal. Então, ela dava aula para todos. Só o auxiliar ficava com aquele grupinho ali, que era ele mais uns 3. Então, como para ele foi tudo novo, né, nessa escola, e professora nova, regras, isso foi fundamental. Regras, organização, disciplina, nossa, foi tudo de bom. Tudo de bom. Parece assim que aquele menino vinha veio de um caminho todo tortinho. E aí, quando se deparou com um portal assim, um portal novo na vida dele, onde tudo era retinho e centrado, aquilo ali parece que veio como um bálsamo na vida dele, assim. Mudou o pensamento dele, mudou o jeito dele agir, o jeito dele pensar, o jeito dele fazer as coisas, o interesse pelos estudos foi assim glorioso. Nossa, essa escola foi a que deu um norte naquele momento em que
estava formando o caráter da pessoa, dele. Essa escola foi um norte na vida dele. Porque entrou justamente no momento certo em que estava se formando o caráter dele, assim. Essa escola foi fundamental para ele. E eu sei que desse momento em diante que ele entrou para essa escola, ele começou a ser um menino mais dedicado, mais organizado com a questão das regras, assim, dos pedidos de trabalho, prova, essas coisas assim. E tanto é que eu para incentivar, no quartinho dele, tinha uma mesinha específica para ele. Ali tinha o porta-canetas, os lápis de cor, as coisinhas dele, assim, para ele estudar. Então, era tudo adaptado para ele naquele momento ali. E aí, as professoras, quando tinha a época ali de entregar os boletins, né, dessa escola nova, elas disseram, eu pensei comigo, meu Deus, agora eu vou chegar lá, vão me reclamar do menino até dizer chega. E as notas, meu Deus, vai ser um caos. Olha, pensamento de mãe, apavorada, que até aquele momento da primeira entrega de boletim não sabia nada. E aí essa mãe chega lá na escola e a professora me pega o boletim e mostra notas inacreditáveis. Oito e meio, 9,5, 10. Essas são as notas que eu recebi na primeira entrega de boletim daquele ano, da quarta série do Fundamental. 8,5, 9,5 e 10. Uma coisa inacreditável. Questão de comportamento. Mãe, só tem uma coisa para reclamar. As atitudes explosivas. Só isso. Muito explosivo. Se não consegue fazer, já bate a caneta, fura, quebra o lápis, joga o lápis no chão, e porque não consegue, daí fica brabo e chuta a cadeira porque não conseguiu fazer tal coisa. E assim, do nada, simplesmente do nada. Explode do nada por uma coisa mínima. Uma coisa simples que dá para ser resolvida. Tá tudo bem. E eu já sabia o que significava isso, né? Então, eu senti foi esse momento que eu senti mais esperança. Eu digo, pá, agora ele vai engrenar. Agora, se ele conseguiu essas notas, se ele está conseguindo dar resultado na parte pedagógica, que eu não sei como é que se expressa ou fala essa parte, cognitiva, né? Se ele está dando resultado nessa parte aí, então isso quer dizer que nós estamos no caminho certo. A gente só tem que seguir caminhando. Já que ele está sem assistência psicológica no momento, porque em Porto Alegre era mais difícil, né? Estávamos em fila, aguardando o atendimento profissional. E ele estava sem orientação psicológica e psiquiatra.
porque lá em Porto Alegre as filas eram muito grandes para essa demanda de psicologia. Então, o que estava salvando a pátria ali era a escola. E a professora, com a paciência dela, muito querida, e o conjunto ali de coordenadores que davam uma mão lá na escola também, eu ajudava bastante. E todos gostavam dele, todos ajudavam em tudo, né? Então aquilo ali ajudou, essa base aí ajudou muito o caráter futuro dele. E ficava todo o tempo integral na escola, ou seja, toda a manhã inteira, das 8 da manhã até o 12h15. Sem ninguém me ligar. Ô mãe, vem buscar, porque dá difícil a coisa aqui, o menino tá assim, assim, assim. Nunca precisei. Sempre, das 8 ao 12h15 era sagrado, o menino ficava lá quietinho, fazendo tudo certinho na escola. Exceto as explosões ali. Então, esse é o aqui, até aqui é a 4ª série que eu tô contando para vocês. É o 4º ano dele. Bom, então para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar essa pausa aqui e aí a gente volta na semana que vem. Se esse vídeo acolheu seu coração, inscreva-se no meu canal, porque aqui acreditamos que uma mãe atípica, ela pode andar de mãos dadas com outras mamães. E eu tô aqui para isso. Eu quero ajudar outras mamães a descobrir o comportamento, né? De alguma forma, observar o comportamento dos seus filhos. Então, as fases vão diminuindo os pesos, né? Mas isso é para os próximos vídeos, tá? Para não prolongar muito, não esqueça de se inscrever no meu canal. Deixa a sua mensagem, o seu comentário, se assim for da sua vontade. E estamos aí. Próxima semana estamos de volta.